Fala, seus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana. Peço desculpa por estar postando no sábado e tem um motivo, né? Ontem a gente teve anúncio aí de que vamos ter novidades no final do Mundial, que no caso é amanhã, no domingo, meio que chegando ali na madrugada para segunda. E aí eu priorizei essa informação para jogar aqui, mas agora a gente vai conversar sobre esse episódio da semana, que foi um episódio muito interessante pro Roy e coloca a gente numa situação meio assim, em relação ao que a gente estava julgando até então dos acontecimentos mais recentes com Lico e Dot e a performance delas nas batalhas nesse teste que eles estão fazendo em relação ao Terastal. Aqui a gente tem uma situação que, bom, parecia muito provável que o Roy iria se sair bem, mas a história não foi bem assim. Então foi um episódio para nos colocar, assim, em ver as questões que, enfim, a gente pode imaginar para o futuro. Episódio interessante e eu quero saber a opinião de vocês sobre ele. Então deixa seu like, não esquece de passar no meu Amazon se você quiser comprar uma coisinha por lá. Sempre dá uma força se você começar navegando pelo meu link. Muito obrigado, tá na descrição do vídeo e bora lá para mais uma review da semana. O episódio começa já com eles caminhando para Montanevera, que é onde vai ser realizada a batalha do Roy contra a líder de ginásio Raime. E é bem legal porque eles têm um papinho sobre, né, estar frio, etc. Sobre o lance do companheirismo deles ali desde o início da jornada em relação ao Terastal. E do próprio Roy com o Fuecoco e da animação que os dois têm em relação a quando eles cantam. Porque é algo que energiza eles e parece que faz até com que o Fuecoco fique mais forte no meio daquela cantoria, né? Naquele grito de guerra mesmo do Roy e do Fuecoco juntos. Então, uma coisa que eles estavam observando até que eles chegam finalmente em Montanevera e são surpreendidos por um casalzinho ali de senhores. E é bem legal porque eles acabam falando para Lico e para os outros que a cidade tem o costume, né, conhecida como uma cidade que guia as almas, aquelas almas que já se foram e precisam ser guiadas para o além, né? E eles acabam fazendo diversos eventos na cidade, que ela é conhecida justamente por isso também, e são eventos que vão até shows, né, que ajudam e comemoram para que essas almas cheguem no lugar que elas precisam chegar. Então, acaba sendo um lugar bem espirituoso, vamos dizer assim, dentro ali da cidade de Montanevera. Gostei muito disso, eu acho que acaba elaborando um pouquinho mais para Pokémon em si, no geral, né? Esse lance mais espiritual em relação à cidade. Isso é bem bacana. Bom, então, Montanevera, chegamos e o Roy quer, a todo custo, batalhar com a líder de ginásio Raime. Ele vai até o ginásio, mas acaba descobrindo que ela não está no ginásio, ela está do lado de fora e provavelmente em algum local ali perto daquele stand que faz show ou alguma coisa assim. E como vai rolar, inclusive, 2 shows hoje, né, no dia que eles chegaram lá, então eles acreditam que a Raime pode estar ali olhando já pra assistir algum show, alguma coisa. E aí eles são surpreendidos, né, por alguns Pokémon, vamos dizer assim, que drenam a energia vital. E eu estou falando do Greavard, né, é um Pokémon que é conhecido por, apesar de ter a aparência fofinha, é um Pokémon que drena a energia vital daqueles que estão à sua volta. Muito típico de Pokémon fantasma. E eles começam a se sentir mais cansados, inclusive. Eles são surpreendidos por vários desses Pokémon que são distribuídos pela cidade, assim. E aí eles decidem se afastar, porque eles começam a não se sentir muito bem, apesar da fofura desses Pokémon. E aí eles ficam no local ali, se alimentando e esperando até encontrar, né, a líder de ginásio Raime, mas o Roy tá bem animado. Bom, e aí enquanto eles estão se alimentando, o Terapagos é surpreendido com alguns Drifloons que estão voando ali pela cidade. E nisso, ele, criancinha que é,
vê aqueles Pokémon balão e já quer sair voando com eles. E assim acontece, porque ele tá naquela forma bolsa dele, né? Que a Liko deixou ele dentro da bolsa. E aí os Pokémon não tiveram nem problema pra segurar o Terapagos e saiu voando ali com eles. Obviamente a Liko e os outros ficaram preocupadíssimos. Eles tentam de todas as formas ali, de alguma forma, pegar o Pokémon, atingir o Pokémon ali pra que ele seja derrubado, eles consigam pegar. Mas quem salva o dia não é o Kilowattra, um Pokémon voador, e sim o Palmut da Nemona, que está na cidade, observa a situação e acaba conseguindo pegar o Terapagos, que estava a ponto de cair ali, né, no chão e se arrebentar todo. E aí, obviamente, o Palmut consegue pegar esse Pokémon e salvar o dia. Mas o que a Nemona está fazendo por ali? Bom, eles acabam conversando e a Nemona explica que ela está ali porque ela gosta de ver as batalhas que rolam durante o show. E eles acabam dizendo, né, que estão ali pelo Roy em relação à batalha que ele vai ter com a Rhyme. Eles acreditam que a Rhyme vai assistir o show, alguma coisa, então ela vai estar por ali. E a Nemona diz que não, que quem vai fazer o show é a própria Rhyme. E ela acha muito legal, porque toda a dinâmica do show acaba envolvendo batalhas. Então, por isso que ela está ali, para ficar no público e acompanhar essas batalhas. Então, foi um mero caso do destino, mas aconteceu. O que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a Nemona aqui, a gente vai conversar isso no final dessa review, é que você pode perceber que episódios que envolvem principalmente o Roy, a Nemona está presente. E eu acho que isso é muito interessante, até mesmo se a gente fosse colocar em relação ao que o anime talvez queira guiar o Roy para o futuro. E se esse anime fosse mais focado na trajetória da busca do tesouro da Academia Laranja, que o Roy provavelmente seguiria de alguma forma a trilha das competições da Liga Pokémon. O Roy, ele tem mais esse perfil, né? E eu acho que o anime, de uma forma sutil, quer nos direcionar a essa ideia. Assim como a Dot vem se focando mais em relação à exploração e descobrir mistérios, etc. E o anime meio que já introduziu ela nesse ramo com a Penny, né? E aí restaria exclusivamente algo pro Arven, que eu ainda acho que pode acontecer no futuro, e esse personagem com certeza ficaria mais focado, provavelmente, pra Liko. Mas é interessante observar como a Nemona faz parte, né, nesse contraste ali com o Roy. Bom, e eles chegam ali naquele palco que tá rolando uns testes de som e tal. Inclusive tem um cara que chama MC Cameron que tá ali. E ele, inclusive, é um dos NPCs, né? Que a gente acaba encontrando em Pokémon Scarlet e Violet. E uma coisa que eu achei interessante na aparição dele é que ele meio que, tipo assim, o Roy começa a gritar em busca da Rhyme. E aí ele, tipo assim, percebe que a Rhyme não tá ali e o MC chama o Roy pra batalhar ali em cima, enquanto ele, né, não encontra a Rhyme. E ele quer meio que, tipo assim, já testar o Roy pra ver se ele tá apto pra batalhar, né, nesse esquema aí de líder de ginásio contra a Rhyme. E acaba ajudando ele a fazer todos os testes de som e tudo mais que tá rolando por ali. Então acaba sendo uma batalha meio amistosa que rola ali entre o Roy com o Fuecoco versus um Ceboai. É muito interessante porque o Roy já começa a cantoria dele com o Fuecoco, né? Ele derrota esse Ceboai com um Flame Charge, mas a cantoria é o que chama a atenção, e principalmente da Rhyme, que está lá no fundo da plateia observando tudo, e ela vê como de fato o Roy vem evoluindo em relação à última vez que eles se encontraram, né? Então isso foi bem legal, e o Roy obviamente consegue derrotar sem muito esforço o Ceboai do MC. E, bom, daqui pra frente a gente deve se concentrar agora pro momento que a Rhyme chega em campo, ou, bom, no palco. Bom, e aí a Rhyme vai pro palco, começa a fazer o som dela, aquele rap maneiro, e nisso o Roy, tipo, se toca. Meu Deus, eu conheço ela. Ela é aquela mulher que eu conversei numa época da floresta lá, que me avisou sobre o Anihilate. E aí ele conta pra Liko, pra Dot, e aí elas acabam chegando à conclusão que de fato não foi um sonho. Ele reafirma, não foi um sonho, eu vi ela, eu conversei com ela. E aí quando ela termina o som dela, o Roy levanta a mão, porque ela pergunta quem é que vai querer fazer, né, uma batalha, um som ali. E aí o Roy fala, eu quero, eu vim aqui fazer o teste de aplicação. E aí o Roy é convidado
para subir pro palco e batalhar contra a líder de ginásio, Rhyme. E aí a Rhyme já adverte o Roy. Bom, se você quer batalhar comigo, beleza, eu aceito o seu desafio. Só que, antes da batalha, a gente vai ter que fazer uma batalha de rap. É muito legal a batalha de rap, eu acho que ela faz muito mais sentido em relação à língua japonesa em si. Na tradução que você pode, eu vou passar uns frames aí da tradução do próprio Sopa de Grook. Obviamente a gente não tem, talvez, uma coisa tão, numa melodia que faça talvez tanto sentido, mas ainda assim é uma batalhazinha bem legal, umas trocas de palavras ali bem legal entre a Rhyme e o Roy. E o Roy acaba passando tranquilamente, ele cai pra dentro e ele é muito musical, né, o Roy, então parece que não foi tão difícil pra ele esse lance de fazer um rapzinho ali pra ser aprovado. E aí, a Rhyme, antes de soltar seu primeiro Pokémon, ela pergunta pro Roy: pra você, o que é o Terastal? E o Roy diz que o Terastal é uma ferramenta que ele vai usar para chegar mais perto, o mais próximo possível do objetivo dele, que é o Rayquaza Shining, o Rayquaza preto. E aí ela diz: interessante, vai ser um caminho difícil, mas muito interessante a sua definição em relação ao próprio Terastal. E aí ela começa a batalha usando o seu primeiro Pokémon, que é nada mais, nada menos que o Houndstone, que a gente já tinha visto, inclusive, no momento que a gente conheceu ela lá atrás. E o Roy tá preparadíssimo para esse Pokémon e acaba usando, em primeiro lugar, o Kilowattrel. E aqui cai a minha primeira decepção em relação a essa batalha com o Kilowattrel. E por que eu digo que foi a minha primeira decepção? Eu acho que a de todos, né? A performance do Kilowattrel, infelizmente, não foi a melhor. Ele vem com uma sequência de Sparks, a pedido do Roy, e a gente percebe como o Kilowattrel é muito rápido, mas ele só levou 2 ataques, mas ele levou 2 ataques e caiu. Foi um Phantom Force, que já pegou ele meio que de surpresa, e no final ele é derrotado por um Crunch. Então foram 2 ataques ali que, infelizmente, o Kilowattrel não aguentou e acabou caindo. Sinceramente, talvez se ele tivesse levado um ataque super efetivo, eu teria engolido melhor esse momento da derrota do Kilowattrel. Mas eu achei que o anime quis se livrar muito rápido do Kilowattrel nessa batalha. Enquanto isso, logo na sequência, nós temos o Fuecoco contra o Houndstone. E aí a gente percebe que o Fuecoco tá muito acima do próprio Kilowattrel em relação a poder, porque o Fuecoco derrota esse Pokémon sem muito esforço. Basicamente, o Roy diz que, tipo, com essa batalha do Kilowattrel, ele meio que conseguiu pegar uma coisa. Eu acho que foi em relação ao Phantom Force, como ele vem com uma pegada de surpresa. E, de fato, o Roy não foi pego com o Fuecoco nessa mesma artimanha do Phantom Force, o que ajudou bastante na vitória dele, porque ele só ficou usando consecutivamente Flame Charge pra cima do Houndstone. Mas, ainda assim, um pouco decepcionante sobre o Kilowattrel, e eu ainda quero abordar mais sobre esse Pokémon no final da review. Mas, Roy sai vitorioso, pelo menos na primeira batalha agora, com o Houndstone. Mas ainda tem um outro Pokémon para enfrentar. Porém, a Rhyme, antes de soltar seu próximo Pokémon, ela faz outra questão pro Roy. Por que vocês estão lutando? Na verdade, ela muda a pergunta. Por que vocês cantam? Qual o motivo de vocês cantarem juntos? E aí o Roy fala: pra ganhar, pra vencer. É por isso que fazemos isso. E aí ela gosta da resposta. E aí ela decide usar seu próximo Pokémon. E é o Toxtricity. Porém, a Rhyme vem percebendo uma certa confiança demais por parte do Roy. E essa confiança vai ser demolida com o Toxtricity, porque o Pokémon basicamente não surte nenhum efeito dos movimentos do Fuecoco nele. Todo o movimento que o Fuecoco tenta usar nesse Pokémon, o Toxtricity meio que tipo assim, expele. Inclusive ele acaba usando um Disarming Voice que não surte efeito nenhum. Esse Disarming Voice ainda é um movimento sonoro. A habilidade do Toxtricity é Punk Rock, que não só faz com que ele fique mais forte com movimentos do tipo sonoro, mas movimentos do tipo sonoro são fracos contra ele. E Disarming Voice é um movimento tipo fada, que não surte muito efeito no Toxtricity. Então, ele, assim, o Roy tá em desespero. Tanto desespero que ele acaba usando o Terastal de forma desesperada. A Rhyme reconhece isso e diz: você não vai ganhar de mim
de forma desesperada usando esse Terastal. E aí o Roy tenta emplacar mais um ataque, mas aí já é tarde demais. O Toxtricity já vai pra cima com um Venom Shock e logo em seguida Boom Burst e derrota sem muito esforço o Fuecoco, deixando todos ali em choque. E aí a Rhyme dá uma lição de moral no Roy. Ela diz que o Fuecoco é demais para ele. O Roy não está sendo o parceiro, o treinador ideal para esse Fuecoco. Esse Fuecoco chegou a um nível no qual o Roy não consegue lidar. E nisso ela diz para ele purificar a alma dele e voltar para uma batalha num outro dia. O Roy fica muito desestabilizado com essas palavras, porque ele vê que o problema não é o Pokémon dele, é ele. E isso deixa ele bem mal. A gente percebe, inclusive, a própria Nemona absorvendo isso por parte do Roy. Ela sente como as palavras foram duras, mas eu acho que foi necessário. E o episódio se encerra nesse momento com o Roy colocando em xeque, né, o papel dele como treinador. O episódio termina assim. Olha, pra mim foi um episódio excelente em relação à construção pro personagem. O Roy vinha passando por momentos que eu acho que foram até fáceis demais em relação a um personagem que se foca bastante em treinamento, nessa parte de líderes de ginásio, de treinar Pokémon, de batalhar Pokémon. O Roy, ele é a personificação do que seria o Ash nesse anime Pokémon, se o Ash fosse um iniciante. Eu acho que esses momentos são muito interessantes, porque aqui a gente vê, inclusive, que pode acontecer algo muito semelhante ao que aconteceu com o Ash e com o Charmander na saga clássica, né? O Charmander ficou muito mais forte do que o Ash era em relação a treinador. E por que o Charmeleon passou a desobedecer o Ash? Porque o Charmeleon não via mais o Ash como um treinador à altura. O Charmeleon era uma potência, o Charizard era uma grande potência. E o Ash era medíocre como treinador. Então, ele não assumia, né, o papel de um grande treinador para um grande Pokémon. E aí vem o desrespeito por parte do Pokémon. Dependendo do andar da carruagem, isso poderia se replicar aqui. Talvez isso não vá acontecer, justamente porque o Roy está recebendo os sinais que ele precisa para se tornar um treinador melhor. Ele está com um Pokémon muito forte e ele precisa melhorar a sua sincronia com o seu Pokémon. E eu não diria que só com Fuecoco, eu diria que também com o Kilowattrel. Tem uma coisa que me incomoda muito nessa ligação do Roy com o Wattrel, que por mais que o Wattrel não goste dessa coisa de cantarolar, eu acho que o roteiro tem uma dinâmica muito vazia entre o Roy e o Wattrel, entre o Roy e o Kilowattrel, desde o início, porque vai muito diferente do que a gente vê de outros treinadores. Você pega, por exemplo, um treinador que era mais animado, como o Tierno, lá em XY. Todos os Pokémon dele traziam esse elemento melodia ou dança, e todos eles tinham essa sincronia com ele. Eu vejo o Kilowattrel e o Roy com um abismo entre eles dois. Tudo bem, eles se gostam, tem uma história, uma dinâmica ali. Mas em campo de batalha, parece que é um treinador diferente e um Pokémon mais diferente ainda da linha de que você teria como treinador, do que você esperaria de um Pokémon, de um treinador do Fuecoco. Um treinador do Fuecoco como o Roy, que canta, que faz tudo aquilo. Eu não vejo essa emoção do Roy com o Kilowattrel. E eu não tô falando da música, eu estou falando da emoção, do empenho. Eu não sinto isso. E talvez esse seja um momento também pra gente observar pro futuro, que quem sabe o anime se foque um pouco mais nesse aspecto, né? Porque o Kilowattrel é um Pokémon hiper forte também. O Kilowattrel é um Pokémon super rápido. E o Roy fez um mau uso desse Pokémon nessa batalha. Por mais que ele tenha servido pra pegar uma dica de como o Houndstone funcionava na batalha, desculpa, mas eu vejo um abismo entre esses dois personagens, esses dois Pokémon. É diferente quando você vê, por exemplo, personagens com os seus outros Pokémon, né? A Liko com a Floragato e a Ratina são personagens, são Pokémons distintos,
Mas você vê uma química em relação à batalha desses Pokémon muito semelhantes em relação ao seu treinador. O mesmo com a Dot, com o Quaxly e agora o Quaxwell. O mesmo com a Tinkatink. Então você vê uma harmonia de treinador e Pokémon. E eu não vejo isso com o Roy com o Kilowattrel aqui. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Porque por mais que o episódio seja sobre o Fuecoco e o Roy, assim, o que foi isso com o Kilowattrel, sabe? Sinceramente. E você é o cara que vai fazer o advogado do Kilowattrel. Qual a função do Kilowattrel dentro desse anime? Porque o Kilowattrel não é usado nem pra sair da Pokébola pra pegar um Pokémon que tá sendo sequestrado lá nos ares. Então, assim, eu sinto um desconforto real sobre a função do Kilowattrel dentro da party do Roy e dentro desse próprio anime. E é um Pokémon super bacana. Ah, não tem tanto espaço, então não tivesse dado, tivesse ficado só com o Fuecoco, sabe? Há uma harmonia natural do Fuecoco com o Roy, justamente porque ele é basicamente o mascote, o ace do Roy, beleza, mas há uma discrepância gigante entre o Roy e o Kilowattrel como treinadores e como Pokémon treinador. Fato. E aqui a gente reconhece isso também com o Fuecoco e o Roy, em relação a que o Roy tem um Pokémon muito forte em suas mãos, age muito na emoção, no calor da batalha, no grito de guerra, mas falta uma estratégia. Falta saber usar o poder que o seu Pokémon tem. O Fuecoco tem um leque de movimentos que pode ser usado para N1 tipo de funções dentro de batalha, e o Roy não usa. Né? O Roy não consegue encaixar isso. E o que eu tô dizendo? A liberdade que o anime dá. A liberdade de usar um movimento contra o chão e criar uma situação ali que vai pegar o Pokémon desprevenido. É essa a magia do anime, né? Essa criação de cenários aonde um movimento faz com que uma outra situação aconteça. Porque um anime para treinador que vai contar a história de batalha, é isso que você espera, né? São essas jogadas de mestre, essa coisa. Falta isso no Roy, falta essa vontade mesmo de vencer, né? E de criar jogadas, criar alguma coisa com seu Pokémon, com os seus Pokémon. Então eu percebo isso. E aqui eu acho que foi importante, porque o próximo episódio deve ser um momento onde o Roy deve treinar mais, deve ser mais linha de frente em relação às suas decisões como treinador e partir pra frente. Mas, assim, se o roteiro não quer me dar uma dica de como esse Kilowattrel tá absurdamente tosco nesse anime, é muita maldade com um personagem, sabe? Porque Kilowattrel é um... Cara, é um Pokémon incrível, para não usar outra palavra, né? Então, bora pra frente. Esse treinador tem que melhorar. E eu acho que a Nemona, novamente, faz esse papel aqui, né? Eu falei sobre isso no começo do review, falo agora. A Nemona, ela tem um papel muito importante. O roteiro é muito esperto, porque ele sempre configura ela nesses momentos de batalhas pro Roy. Seja ela batalhando, impulsionando, dando uma força moral, e é o que ela vai fazer provavelmente no próximo episódio. Então a Nemona faz esse papel de impulsionar. Apesar de ter contar com o apoio da Lico e da Dot, a gente precisa de alguém que empurre, né? Que fala, vá. Então a Nemona tem esse papel. Ela é muito importante. Eu acho bacana do anime tá fazendo essa contraparte aqui com essa personagem, porque a gente já percebeu, né? Se a gente fosse focar esse anime exclusivamente a um treinador para batalhas, seria o Roy. E é isso. Bora pra frente. Mas, pelo amor de Deus, né? Melhora a relação desse Roy com esse Kilowattrel que tá em frangalhos. Porque a gente sabe o futuro do Fuecoco. A gente sabe que Roy e Fuecoco vão passar dessa e vão cair pra frente, vão continuar cantando e provavelmente vencendo suas batalhas. Mas e esse Kilowattrel, velho? Então, assim, apesar, com muito pesar, queria falar até mais sobre a relação do Fuecoco com o Roy e essa cantarolagem toda, ainda fico nessa sensação amarga desse Pokémon muito mal utilizado pelo Roy. E tipo assim, são 2 Pokémon que o cara tem, velho. Sei lá, o anime tem que melhorar isso aí. Então,
vamos pra frente, bora. O episódio da semana que vem deve ser bem melhor. E talvez o momento da evolução, né? Onde não só o Pokémon evolui, mas o próprio treinador evolui, né? Aqui é uma dinâmica diferente. Acho que o Pokémon está no seu ponto. Agora o treinador deixa a desejar bastante. Mesmo as vitórias que o Roy teve, inclusive com Bracious, com outros personagens lá atrás, a gente vê um personagem muito emocionado, que não age com a estratégia. Que é isso uma coisa que foi observado na Lico e na Dot. O roteiro tá com essa armadilha aí, né? E a gente tem que reconhecer isso. Lico e Dot perderam suas batalhas? Perderam, mas lutaram até o fim, bravamente, usando de todas as estratégias possíveis. Mas e o Roy? Tá ganhando pela força do Pokémon, pelo que o Pokémon é capaz de fazer, mas e as suas estratégias em si? A emoção é boa no campo de batalha, mas precisa de estratégia. Falta. Não consegue domar o potencial do seu Pokémon. E é isso que o anime provavelmente quer nos mostrar e nos guiar. Mas Kilowattrel precisa dar um jeito nisso daí. Assim não dá pra ficar. Levanto uma questão aqui. A Nemona fez um olhar muito estranho em direção a Rhyme. Será que a Nemona desaprova o sermão da Rhyme? Será que, para a Nemona, a Rhyme pegou pesado? Quero saber sua opinião. Um forte abraço, até semana que vem. E assim, eu dou 4 estrelas por episódio, exclusivamente pela performance do Kilowattrel, que deixa a desejar. Rhyme é uma querida, gostei bastante. A presença do NPC MC ali também foi fantástico. Gostei da introdução à cidade de Montanevera. Eu até falei isso no meu react. Montanevera, pra mim, é o meu cafofo em Scarlet Violet. Acho que eu passei maior parte da minha jogatina em Montanevera, seja criando Pokémon pra Raid, ou sendo simplesmente ficando por ali, porque eu adoro esses ambientes mais nevados. Mas ainda assim, foi muito legal reconstruir, né, essa cidade no anime, ver ela no anime e saber ponta a ponta onde você tá, né? É muito legal essa recriação ali que o anime faz em relação à cidade. Então gostei do episódio nesses aspectos. A batalha foi legal do Fuecoco contra o Houndstone, mas quanto ao Toxtricity a gente percebe que, né, existe força, existe potência, mas não sabe encaixar. É sempre ataques e ataques direcionados pra cima do Pokémon sem elaborar demais. E aí usa um Terastal achando que magicamente vai conseguir ganhar a batalha. E não é assim, né? Acho que até pro telespectador fica uma batalha crua. Tipo, movimento, 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 derrota, acabou. Não, né? Tem que ter esse elemento mais interessante. Falta isso. E, bom, a gente vai ver na semana que vem. Falei demais, mas hoje eu tô empolgado, porque, cara, eu saí do meu react pasmo com a derrota do Kilowattrel. Eu não aceito aquela derrota. Poderia ter perdido, mas não daquele jeito. Forte abraço, até semana que vem, quero saber a opinião de vocês. Fui!